Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a terceira semana do tempo comum. O evangelho de nossa meditação está em Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhe em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje nos chama a atenção, né? Mas quando Jesus fala para nós, né, que não se blasfema, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que será que Jesus nos está chamando esta atenção, nos dando esta chamada de atenção? Muitas vezes nós não o conhecemos, né? Por isso que muitas vezes, se nós olharmos aqui, né, os mestres da lei sempre criticam Jesus, sempre que encontram Jesus, fala que ele está fazendo algo de errado. Se nós buscarmos um pouquinho antes, né, Jesus cura um homem, né, na sinagoga no dia de sábado, né? Jesus ele está sempre tirando, né, dando bem àquelas pessoas que necessitam, mas o coração ainda fechado dos doutores da lei, dos mestres da lei, aqueles que entendiam. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós também temos que abrir o nosso coração para a palavra de hoje. Nós precisamos entender esta palavra. Por que Jesus nos pede para que nós não blasfememos contra o Espírito Santo? Este Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, este Espírito Santo que nós recebemos na nossa crisma, como só fomos preparados, assim nós o recebemos. Veja que se nós olharmos o Evangelho, Jesus está sempre, né, a caminho, sempre em oração, né, e o Espírito Santo sempre está junto de Jesus. Por isso que nós também, queridos irmãos, nós temos que estar atento a esta palavra, estar sempre em oração, sempre buscar o Espírito Santo, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus nos chama. Veja que o evangelho de hoje ele vai falar dos doutores da lei. Também nós, muitas vezes, né, buscamos algo de diferente. Aquilo que nos dá medo, Jesus ele caminhava diferente daqueles doutores da lei. Aqueles doutores da lei não tinham tanto entendimento quanto Jesus, né? O ensinamento de Jesus era diferenciado. O ensinamento de Jesus era com autoridade. O evangelho vai dizer, né? Jesus ensinava com autoridade, Jesus falava das coisas do alto, das coisas de Deus. Por que será que Jesus falava isso? Porque Jesus estava sempre em oração, sempre aberto para o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele sempre nos ilumina, ele sempre nos fortalece, ele sempre nos guia, né, quando nós estamos abertos para sua graça, quando estamos de coração aberto para recebê-lo. E muitas vezes aqueles doutores da lei não entendiam aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus queria mostrar para eles, porque eles tinham medo do novo. O novo faz muitas vezes nós perdemos a calma. O novo é o diferente, né? Muitas vezes nos dá medo. Uma mudança nos dá medo. Logo que a gente muda, não é assim? Né? Nós temos medo. Se nós olharmos quantas e quantas vezes a gente conhece aquelas pessoas de um jeito e de repente nós vemos ela totalmente mudada, totalmente mais calma, uma pessoa que muitas vezes era brava, uma pessoa que era tão ignorante, através da graça de Deus, através do Espírito Santo, ela se torna mais calma, mais entendida daquilo que ela está fazendo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós nesta semana abramos o nosso coração a esse Espírito Santo, que nós tenhamos, né, a paz deste Espírito Santo, que nós buscamos estar sempre em contato com esse Espírito Santo. Por isso que Jesus nos mostra, né? Jesus vai nos mostrar em todo o Evangelho, todo o Evangelho que a gente vai seguir. Jesus se afastava, Jesus era repleto do Espírito Santo, Jesus mantinha calma, Jesus ensinava. Veja que Jesus, nós olharmos aqui o Evangelho de hoje, Jesus ensina esses discípulos, esses mestres da lei. Jesus mostra para eles, né, olhar aqui no comecinho do Evangelho, né, Jesus chama eles, né, explica o Evangelho para ele, como que a divisão, né, pode fazer bem. Nenhuma coisa dividida se faz bem, uma família dividida não se fortalece, né? Por isso que nós estamos sempre no Espírito Santo, por isso que nós temos que estar sempre no amor de Deus, buscar o amor de Deus, unido, a família sempre unida, através de Deus, através do Espírito Santo. Estar sempre buscando este Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, hoje te convido, nesse início de semana, nesta segunda-feira, que nós buscamos esse Espírito Santo. Se entrega ao Espírito Santo. Toda vez que nós vamos sair de casa, toda vez que nós chegamos em casa, peçamos a este Espírito Santo. Senhor, nos dê esse Espírito Santo, espírito de sabedoria, espírito de paz, espírito de entendimento no seu trabalho, nas escolas, na sua família, quando estamos reunidos. Pede a Deus esse espírito, espírito de entendimento, espírito de fortaleza. Que Deus nos dê este espírito de fortaleza, este mesmo espírito quando nós recebemos no Pentecoste, este mesmo Pentecoste que aconteceu em Jerusalém. Nós pedimos ao Senhor nesta semana, Senhor, ensina-nos, Senhor. Senhor, nós te pedimos este derramamento do Espírito Santo, que nós possamos entender, né, o teu amor, a tua graça, que nós possamos ser repleto deste Espírito Santo, que nós possamos transmitir esse Espírito de amor, de caridade àqueles que te buscam. Obrigado, Senhor, que nesta semana nós abramos o nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, te convido nesta semana, no dia de hoje, a abrir o nosso coração para receber os dons do Espírito Santo, os dons do amor, os dons da caridade, que este mesmo Deus que influía no amor de Jesus possa também tocar em nós. Este mesmo Espírito de Deus possa nos ser transmitido através da tua palavra e do teu amor. E onde quer que nos encontramos, aquelas pessoas que olharem para nós, que nós encontrem este mesmo Espírito de amor, de esperança e de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nesta semana você seja abençoado, repleto do amor de Deus, que o Espírito Santo
e te ilumine e te capacite. Nós estaremos sempre reunidos, no nome de um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Amém.